Atenção, galera! Começando aqui mais uma aula de NBZ, terceiro ano aqui. Nós estamos já partindo para a reta final, exatamente. Mas nesse momento que é importante a gente frisar alguns pontos, né? Como que, professor? A sua avaliação, exatamente. Se você na unidade 1 não se deu muito bem, teve que recorrer à recuperação. Agora na unidade 2, que a gente está quase finalizando, e aí você tem que lembrar também que tem dentro dessa unidade a construção, né, da sua atividade extraclasse, junto com a sua equipe, um planejamento, toda uma orientação ali no plano. Aí você, além dessa atividade, você também tem que se focar agora já para finalizar e fazer somente a avaliação da unidade. Não precisar da recuperação não, mas se caso aconteça alguma coisa, um fato, né, extraordinário aí na sua vida que você necessite, nós vamos estar juntinho com você, não tem problema não, tá bom? Mas na aula de hoje, essa é a nossa aula 26.1. É com muita alegria, muita satisfação que a gente vai aqui compartilhar essa aula com todos, obviamente, todos os nossos estudantes da mediação tecnológica espalhados por nosso estado maravilhoso de Rondônia. Mas os professores aqui, duas professoras top, mandaram aqui a foto da turminha delas, né? Claro, e a gente vai aqui conhecer essa turminha, porque se você não conhece, você vai conhecer agora. Vamos lá, então? Na telinha, olha lá, gente, a gente tem a turma aí da professora Leuda. Professora, beijos e abraços pra você e pra toda a sua galera. Olha que turma bonita, viu? Rapaz, um terceiro ano top mesmo. Só gente aí, ó, de prima, né, vê? Essa escola tá lá, né, no município, no distrito de Nova Londrina, de Paraná. Pertence à escola Jorge Teixeira, tá bom, gente? Não conheço ainda essa escola, nunca estive lá, mas um dia, quem sabe, né? A gente pode estar aí presenciando. Mas não vou mais ver essa turma, pessoal, porque essa turma já vai partir aí para a sua, né, nova jornada profissional aí, é muito bom. Professora, um forte abraço para toda a sua turma, viu? Garotada, foco aí nos estudos. E aí a gente também tem a turma da professora Rosane, maravilhosa, a gente pôde conhecer essa turminha, e aqui eles estavam numa atividade, né, de um projeto aqui que o professor Silvinho tem desenvolvido nas escolas, vocês vão estar conhecendo, quem ainda não conheceu vai estar conhecendo esse projeto, tá bom? E aí a gente está aqui falando da turma da professora Rosane na escola Aurélio, né, Botelho Ferreira, extensão Mário Palmário, ali tá Palmário, mas é Palmário, lá em Montenegro. Pessoal, gente, pensa numa turma aplicada que a professora Rosane tem. É isso aí. Galera, e a gente vai, então, pontuar. E olha, já tem ali de prima, ali o de presente, é do coordenador ali, né? O Vilmar, ali concentrado. Galera, vamos lá, então. Aula 26.1, nós vamos falar sobre a questão da colheita, tá bom? Para isso, a gente vai lembrar vocês de alguns aspectos que nós abordamos, sim, em outras aulas. Então, a gente diz que essa aula aqui é uma aula bem conceitual e de uma retrospectiva de alguns pontos que foram trabalhados sobre a colheita dentro das demais aulas, tá bom? Então, vamos falar, enfatizar quais são os fatores, e vocês conhecem muito bem, que existem fatores que determinam esse período, né, o período da colheita, que tem todo um aspecto fisiológico, né, envolvido, além das práticas, exatamente, além das práticas que você implementou aí em relação às suas culturas, em relação às suas espécies florestais dentro dos teus sacos, porque nós estamos falando dessa construção dos sacos, não é isso? Então, quais são os fatores que influenciam a colheita? Esse é o aspecto chave da nossa aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá, gente. É óbvio
que, como toda etapa... Aí, diretor, eu quero que você me coloque aqui juntinho com eles, tá? Na telinha, por favor. Pronto. Ó, como de praxe aqui com a gente sempre fica falando, enfatizando, batendo na tecla sobre isso. Presta atenção. Tudo que a gente vai executar, não é verdade? A gente precisa ter esse bendito planejamento. Opa, cortou minha mão. Planejamento. Exatamente. Por quê? Porque quando eu faço um esboço, eu tenho toda uma organização de tudo aquilo que eu vou precisar, ou seja, de todas as minhas demandas para construção, para implementação, para manutenção do meu empreendimento, eu sei exatamente e eu vou ter suprida a necessidade de cada momento desses que eu estou realizando esse trabalho. A colheita é um momento, é uma fase, certo? Isso quando a gente está falando de espécies vegetais. Essa questão da colheita de espécies vegetais. A gente tem que lembrar que os SAFs, eles também vão envolver o quê? A pecuária. Existem também SAFs que vão associar essa questão das culturas com a convivência aí com espécies animais. Mas não é o foco agora, deixa aqui de parte, tá bom? Então, para chegar nesse momento que a gente sabe que é muito importante e os detalhes vão fazer toda a diferença nessa atividade, eu preciso ter, sim, o meu planejamento, mas ele é para agora? Não, ele veio lá do início, tá bom? Então, não tenho como executar nada, empreender, nem fazer nenhuma atividade se eu não planejar. Por exemplo, você que está aí já prestes a fazer o seu Enem. Você teve todo um ano, todos os meses de preparação, de planejamento, onde você se organizou, você teve momentos de estudo, não foi? Para chegar ao momento chave, qual é a aplicação da prova e a execução dessa prova sendo realizada por você. Se você está bem, né, afiado para executar, vai correr tudo certo. Se chegar no momento da colheita e está tudo ok, você tem os trabalhadores, você tem todos os materiais, você tem tudo o que você precisa para essa colheita, também vai correr tudo bem. Não é isso? Então, pode abrir para mim, diretor? Plum, plum, plum. Aí. Então, o planejamento da colheita, ela vai assumir uma grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações. Sim, o planejamento também, obviamente, que ele vai estar sempre ligado, ou ele vai receber os comandos das informações que eu necessito para executar a atividade. Que atividade? A gente está falando especificamente aí da colheita, tá? Então, para eu chegar nessa etapa, tendo sucesso dessa atividade, o que eu preciso de informações? O ciclo de produção das minhas espécies. Lembram quando nós falamos sobre a implantação ali das culturas nos SAFs e a gente frisou o quê? Deixa eu vir para cá de novo, diretor. A gente falou o seguinte: dentro da minha área produtiva, que eu tenho ali delimitado para o meu SAF, eu tenho uma diversidade de espécies, correto? E a gente falou que dentro das linhas de produção, né, seja de pupunha, seja de café, seja de, outras culturas, soja, milho, enfim, o que você está colocando ali, você precisa saber que você precisa de um quantitativo de pessoas para executar essa colheita. Então, quando eu obtenho informações sobre o ciclo de produção dessas minhas espécies, eu sei que em que período, porque eu tenho todo um registro, eu tenho eu sei exatamente em que momento,
quantos meses faltam para a produção da espécie X, da espécie Y, e aí eu consigo fazer com que nessa fase de colheita eu consiga executar isso com prontidão e fazendo com que essa produção, a partir dessa colheita, chegue ao seu destino. Aí a gente também comentou nas aulas, né? Que dependendo do objetivo do seu SAF, professor, eu vou fazer essa etapa da colheita para atender a minha comunidade local. Eu não, eu ofereço ainda nas feiras, mas é uma coisa muito que não dá assim para comparar com os outros tipos de empreendimentos. Sim, mesmo assim ele vai ter que chegar lá. Então, o transporte, né? Tudo esses quesitos aí precisa ser trabalhado. Mas o que é importante, quando eu sei sobre, obtenho informações desses ciclos, eu sei que eles não vão estar ocorrendo ao mesmo tempo. Eu preciso, a partir do momento dessa colheita, eu preciso já vir com uma necessidade de atendimento desse solo, que teve a retirada dos seus nutrientes, não é isso? Então, tudo precisa estar conversando, dialogando direitinho para esse trabalho ocorrer sem maiores prejuízos e que flua, né? Outro ponto que eu preciso lembrar é o ponto de maturação. A gente falando aí das espécies frutíferas, né? Cada espécie vegetal, dentro do seu processo de maturação, ela vai tendo uma exigência, desde ali da floração, uma exigência quanto ao manejo, né? Por exemplo, as bananeiras. Lá no segundo ano você viu como que são os tratos aí realizados para todo esse processo de floração, todo o seu cuidado aí que você teve em relação às pragas dentro da sua área produtiva, né? Em relação às espécies que são mais suscetíveis. Então, todos esses aspectos aí, eles vão estar sendo concluídos, vamos dizer assim, dentro dessa etapa. Quando eu chego à maturação desses frutos, e aí eu sei que alguns eles podem ter um perecimento muito mais rápido, um processo acentuado de maturação mais rápido do que outros. E aí eu preciso fazer o quê? Respeitando esse ciclo reprodutivo, essas que são mais perecíveis, que elas consigam ser feitas a colheita antecipadamente, né, de forma mais rápida, para que elas não cheguem até o consumidor de forma satisfatória, ou seja, que possa servir realmente de alimento ali. Tudo bem? E eu preciso também avaliar o aspecto... Pode abrir para mim, diretor, por favor? Pum! Diretor! Só o quadro para mim, diretor. Obrigada. Eu também tenho que lembrar aqui, ó, o período, né, a época dessa colheita, em relação à estação, em relação ao serviço que eu vou estar fazendo e as pessoas que eu vou estar comunicando para poder ajudar, auxiliar nessa etapa, tá bom? Bom, nos SAFs, a variedade de componentes vai levar à ocorrência de espécies com ciclos de produção diferentes, exatamente o que a gente estava conversando ali, tá? Essa distribuição dentro da minha área produtiva com espécies variadas faz com que eu tenha sempre, né, eu vou ter uma novidade em relação a essa colheita, tá? O que acaba influenciando essa programação diretamente, tá? Um exemplo é o caso do açaí, cujo ciclo de produção começa entre 3 a 4 anos. Então, gente, ciclo produtivo, ele vai ter períodos mais longos, períodos mais curtos. E eu tenho que lembrar que um dos objetivos maiores, vamos dizer assim,
dos SAFs é o quê? Permitir Deixa eu vir para cá, olhando para vocês. Um dos objetivos muito importantes dos SAFs é que o produtor, ele tenha, ao longo do ano, produções que vão atender às suas necessidades alimentares e também econômicas, certo? Por isso a gente fala aí dessa distribuição, dessa variedade que está acontecendo aí dentro dos sistemas SAFs. E aí sim, quando eu sei que cada ciclo, cada indivíduo representado pelas espécies que eu implementei ali dentro da minha área de produção, eu tenho então como obter e dar ferramentas para que essa colheita ocorra de forma tranquila, tá bom? Então, pode abrir para mim, diretor? Olha lá, após a fecundação das flores, entre 5 a 6 meses, os frutos estarão prontos para a colheita. Vocês lembram dos aspectos de floração? Para este chegar nesse período, nesse momento aí, nós falamos lá na biologia sobre o processo de formação do fruto, que é originado a partir do ovário dessas flores. Falamos que para chegar nesse momento de floração, eu preciso, né? Algumas das espécies precisou ali de uma questão de polinização dos agentes polinizadores. Outras plantas, né? Tem entre esse período aí até chegar no período de floração, tem que ter o seu suporte saudável, ou seja, folhas, raízes, caule, desenvolvimento de forma satisfatória para que esse momento aí da floração, que tem uma demanda energética envolvida, assim como, né, todos os processos do desenvolvimento vegetal, mas a parte de formação dessas flores para a produção desse fruto, que acontece nas espécies de angiospermas, né, somente, você vai ter, então, esse período, esse momento aí de suma importância, tá? Então, quando a gente consegue observar aqui em relação ao açaí, o período, né? O período ou o tempo que é considerado longo, né? E o período também do seu ciclo produtivo em relação ao seu momento de floração ali, tá? A gente tem que lembrar, deixa eu lembrar também aqui para vocês uma coisa. A gente tem que lembrar o seguinte, que a partir do momento que eu colho, existe toda uma técnica, né, para acomodar esses frutos lá no local de colheita. Tirando do pé esses frutos e acomodando-os de forma que eu não tenha impactos, né? Aí ele vai ser retirado dessa área de produção, pode ser armazenado e é as etapas que nós vamos estar seguindo aqui. Então, toda essa etapa, ou seja, não é só colher, não é retirar somente esse fruto do pé. É todo o acompanhamento desse fruto, dessa produção, né? A observação de quê, professora? A observação da conformidade desses frutos. A higienização desses frutos, tá bom? Então, informações semelhantes, sempre a gente vai estar falando disso. Informações é importante em todo esse processo, óbvio, né? Informações semelhantes devem ser conhecidas para todos os componentes do SAFs. Galera, presta atenção no que essa lâmina está dizendo aqui. Presta atenção. Você tem que entender que há uma diversidade de espécies dentro dos SAFs, ok? É mamão, é laranja, é limão, será maracujá, é açaí, é pupunha, enfim. Tá ali. Foi plantado, desenvolveu, vai chegar o momento deles serem colhidos.
certo? Eu preciso entender essa dinâmica dentro dos meus SAFs e eu preciso conhecer as informações todas dos ciclos reprodutivos, do processo de amadurecimento, processo de floração de cada um, o que cada uma vai exigir, cada um dessas espécies vai exigir a nível, né, de manejo para todo esse processo chegar aqui nessa etapa, tá? Então, eu tenho que dar o suporte a todas essas etapas. De modo que o planejamento da colheita e da comercialização, isso lembrando que se você tiver no viés comercial dos seus SAFs, é óbvio que muitos vão acabar fazendo esse processo de comercialização meio que timidamente, mas vão ter, porque é uma forma de auxiliar na economia da família, né? É uma forma. E se a localidade, a comunidade onde esse produtor esteja, tem como é que fala, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Tem as agroindústrias, pronto. Se nesse local tem agroindústrias, então a sua produção tem já, vamos dizer assim, um escape, uma tranquilidade, porque tem esse meio de melhorar esse transporte até chegar ao consumidor, tá bom? Então, eu preciso ter esse planejamento da colheita e dessa comercialização dos meus produtos para ser realizado de forma adequada. Aqui a gente está observando laranjas. Vocês estão observando que existem laranjas, quando a gente vai fazendo, né, essa seleção, esse ensacamento aqui, você pode observar que algumas estão mais maduras, outras estão em processo de amadurecimento e outras já precisam estar aí, ó, correndo para poderem chegar ali ao comércio, tá? Os parâmetros, gente, utilizados para a colheita dos frutos, eles vão variar em função de quê, professora? Os parâmetros para essa colheita vão respeitar, né, a função da espécie, do cultivo, do local de produção e das condições climáticas. Ponto. Presta bem atenção. Então, alinhando essa ideia da colheita com os meus SAFs, eu tenho que considerar qual é a espécie, né? E que tipo de função essa espécie tem dentro do meu SAF. Você lembra que existem espécies que vão produzir, espécies que vão funcionar como prestadoras de serviço, não é isso? Aí a gente também tem que lembrar que existem espécies aí florestais para porte madeireiro. Então, todos esses aspectos precisam estar sendo levados em consideração, porque quando eu vou fazer essa colheita, eu estou no meio dessa diversidade de funções dessas espécies ali dentro. Em relação ao cultivo, qual é o cultivo que você tem ali? Aí a gente lembra também em relação, são espécies não só de frutíferas, mas espécies também que vão ofertar produtos alimentícios, né, a partir das raízes, do caule, dependendo, e essa variedade toda precisa estar alinhado aí. Fugiu a ideia que eu ia comentar aqui, mas enfim. E o local dessa produção também é muito importante. A gente lá no início, né, em uma das aulas anteriores ali, a gente falou sobre o distanciamento dessa área de produção para o ambiente onde você vai armazenar e depois vir um meio de transporte para retirar isso dentro da sua propriedade e até a distância que vai chegar essa oferta desse produto a partir de você como produtor. Obviamente que a gente tem que sempre estar relacionando aí as condições do ambiente, as condições climáticas que vão influenciar direto ou indiretamente. Por exemplo, uma escassez acentuada do recurso hídrico
pode sim vir a afetar esse momento dessa colheita, porque esse fruto não obteve, né, a partir do solo, os nutrientes necessários para seu desenvolvimento chegar aí no processo de floração e, consequentemente, a formação desse fruto de forma satisfatória. Pode ter danificado essa produção, diminuindo, trazido algumas interferências, por exemplo, como doenças, algumas pragas. Então, todo esse percurso aí, né, em relação às condições de clima, estão casando, se informando aqui com a minha colheita, tá bem? Dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor, bem como do tamanho da área, isso é muito importante. Disponibilidade da mão de obra com a minha área de produção. Se eu tive um bom planejamento, eu sei que para a colheita, por exemplo, do açaí, para a colheita do cacau, para a colheita lá do cupuaçu, correto? Eu preciso de um quantitativo operacional de pessoas, certo? Se eu não casar esses dois, eu não vou fazer essa colheita a tempo e eu vou ter prejuízos, porque eles vão entrar em estado de perecimento, né? Todos os alimentos têm um prazo aí. Eles podem amadurecer e vir a estragar, não é isso? Então, se eu não estiver associando isso desde o início, eu não vou ter quantitativo pessoal suficiente, satisfatório para atender essa colheita e o armazenamento e transporte, e aí ela vai perecer. E eu vou ter prejuízos, né? Econômicos, óbvio. Desse modo, gente, o seu término ocorrerá logo após esse ponto. Deixa eu ver aqui, sim. A disponibilidade de mão de obra alinhada ao tamanho da área a ser colhida, a colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal. Exatamente. Eu sei que eu estou acompanhando, estou monitorando o meu SAF, meu sistema de produção, e eu estou ciente, de acordo com a minha tabelinha, que a espécie frutífera X ou a espécie de cultura Y, ela vai chegar no momento desse mês. Eu vou precisar aqui desses 3 meses, desses 2 meses, para que eu consiga fazer aí a execução dessa colheita e o transporte e comercialização. Então, tudo tem que estar alinhado. E aí eu vou fazer isso alguns dias, né, algumas semanas antes dessa espécie frutífera amadurecer por completo, que aí realmente eu não tenho nem sair de lá do ambiente, ela já está muito madura e eu não vou conseguir esse transporte de forma satisfatória, tá? Por isso que a gente tem que ter um ponto antes. Isso evita a colheita de frutos excessivamente maduros, exatamente essa questão, que poderão sofrer muitas perdas pós-colheita. Então, eu antecipo um pouquinho o momento dessa colheita para que esses frutos não estejam nessa etapa de amadurecimento muito acentuado, e aí eu consiga, assim, fazer a manipulação, acomodação e transporte de forma que eu não tenha muitas perdas. Gente, vai ter perda? Vai. Vocês lembram a imagem que a gente mostrou ali? Quando elas estavam ali, as laranjas já estavam todas ensacadas. A gente consegue perceber, então, essa diferença aí de amadurecimento. Algumas mais de coloração mais verde, demonstrando que elas estão mais, né, fora do ponto, e outras mais amareladas que estão bem maduras. Tá certo? E outras mais laranjadas, né? Passando ali desse ponto. Então, dentro desse processo, você vai ter isso aí, essa diferença, tá? Em pequenos SAFs dos componentes frutíferos, a colheita ela pode ser realizada
diariamente de acordo com a mão de obra disponível. Acho que a gente está falando aqui da agricultura, né? No caso da agricultura familiar, que você vai estar atendendo as necessidades alimentares da sua família ou dos seus familiares, certo? Então, nessa estrutura, por exemplo, um bosque florestal, um quintal agroflorestal, então isso pode estar sendo feito diariamente. Todos os dias eu vou ter ali uma espécie de frutífera, né? Ou num momento que eu vou estar tendo essa oferta de produtos alimentares para eu estar consumindo junto aos meus familiares. E aí, obviamente, eu tenho uma demanda menor desse quantitativo, porque eu não vou esperar um período específico, eu não vou esperar um mês específico. Todos os dias eu vou estar fazendo esse controle, vamos dizer assim, desta produção no momento que eu vou estar colhendo para consumir, certo? É possível colher os frutos obtendo-se a melhor qualidade dos mesmos, sempre em busca de qualidade, né, pessoal? No momento do planejamento da colheita, é importante considerar tantos frutos que podem ser colhidos ainda verdes e que vão completam o seu amadurecimento fora da planta. São chamados de climatéricos. Exatamente, esse conhecimento é muito importante. Então, existem, como a gente falou, a gente vai antecipar um pouquinho para não pegar os frutos de um aspecto muito maduro, que aí pode realmente ter danos, né, a esse fruto muito maduro. Mas, entendendo que eu tenho espécies que completam esse amadurecimento fora ou destacado, né, colhido ali da planta, né, da sua espécie, eu vou ter essa atenção, colher esses frutos verdes e eles vão completando gradativamente. E esses frutos são chamados de frutos climatéricos, tá? O conhecimento desse comportamento das espécies é importante, já que vai interferir no armazenamento e na conservação dos frutos. Nós falamos lá na biologia sobre os hormônios que agem sobre esse processo de amadurecimento dos frutos, você lembra? Pois é, eles têm hormônios específicos que vão agir e eles sendo liberados na forma de gases, eles acabam induzindo os demais a também entrarem nesse comportamento de amadurecimento. Então, isso tudo é pensado em relação a esse aspecto e aos frutos climatéricos, tá bom? Então, eu vou fazendo essa colheita de forma que eu dinamize o processo da colheita, sim, mas eu tenho um suporte para que eu armazene e os meus frutos sejam mantidos conservados até chegar à comercialização e à mesa do consumidor, certo? Frutos climatéricos são aqueles que no final do período de maturação vão apresentar um marcante aumento da taxa respiratória provocado pelo aumento na produção do etileno, olha aí ele. Exemplos de frutos, né, climatéricos são tomate, caqui, maracujá, maçã, abacate, melão, banana, manga e o mamão, tá? O exemplo aqui da nossa manga maravilhosa, né? Tem várias espécies aí, certinho? Então, esses são os principais, né, frutos climatéricos aqui da nossa região que a gente precisa enfatizar essa colheita em relação ao seu aspecto, né, da colheita ainda deles verdes, né, do pé, tá? Aqui a gente também tem eu acho que é a cerola, né? Essa cerola também já acondicionadas, já colhidas, acondicionadas aqui nos recipientes para o transporte, armazenamento e depois o transporte. Na colheita, no transporte para o barracão, no manuseio. Deixa eu ver, acho que está faltando alguma coisa aqui. Tá. Então, eu preciso de toda essa atenção, desde o transporte para o barracão, no manuseio dessa colheita e no armazenamento. O produtor ele vai estar sujeito à perda desses frutos, é óbvio.
o que pode acarretar expressivos prejuízos financeiros. Mas a gente tem prejuízo, mas tem uma porcentagem já dentro do teu planejamento, já cabe essa porcentagem aí de, assim como na pecuária, né? Você pode ter algumas perdas, mas isso não pode afetar de forma a sua produção, tá? Excessiva da sua produção. O transporte da produção, seja por veículo automotor ou tração animal, ele deve ser feito com os devidos cuidados. Claro, eu tenho que estar lembrando como que vai ser esse transporte. A gente tem frutos de tamanho muito pequeno, como as acerolas, por exemplo, uvas, né? E outros com um porte maior. Então, eu tenho que acondicioná-los de forma adequada, distribuí-los bem, ali no meio de transporte lá da área de produção até o local de armazenamento. Evite o transporte de grandes volumes de frutos, pois pode causar as perdas de quantidade ou da qualidade desses frutos. Tudo bem, galera? É isso aí. A gente vai finalizando mais uma aula por aqui e a gente se encontra já já numa revisão, tá bom? Te aguardo. Tchau, tchau.